seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal Patrícia Costa Cozinha Comigo. E hoje nós vamos fazer juntos uma receita divina. Eu amo essa receita, gente, que é o pão italiano. É muito fácil de fazer. Às vezes você olha aquele pão bonito e você fala, nossa, deve ser difícil fazer esse pão. Não é. Segue o passo a passo comigo que você vai ver que fácil que é e que delícia que vai ficar. Eu tenho certeza que o pessoal da tua casa aí vai amar. E tudo que a gente faz com muito capricho, com muito carinho, com muito zelo, né? Sempre fica gostoso. Porque o tempero mais gostoso que a gente coloca numa comida é o amor. A gente vai começar fazendo a massa. Então eu separei essa vasilha. E para fazer a massa, nós vamos precisar de um envelopinho de fermento. Aqui são 10 gramas, tá? Esses fermentinhos que chama fermento biológico, que a gente encontra aí no mercado mesmo, né? Então eu coloquei aqui na nossa vasilha o fermento. Nós vamos colocar 3 colheres de açúcar e 1 colher de sal. Aqui o sal, 1 colher de sal. Nós vamos também precisar de 1 copo de óleo e 1 copo de leite morno. 1 copo de leite morno e 1 copo de água. Então, eu vou usar o mesmo copo que eu coloquei leite, daqui 1 copo de água. Você mistura esses ingredientes primeiro e depois a gente vai completar tudo isso com farinha, tá? Então primeiro eu vou dar uma misturada aqui no que eu coloquei já e aí eu vou acrescentando a farinha aos poucos pra gente fazer a massa do nosso pão italiano, uma massa bem fofinha, bem gostosa. Você vai ver que massa delícia que fica essa que eu tô te ensinando. E depois a gente vai vir com o recheio. Depois eu conto pra vocês então como que é o recheio. Essa massa a gente vai amassar ela e vamos deixá-la descansando por 30 minutos pra ela crescer e ficar uma massa bem bonita, bem macia, né? Então aqui eu já misturei os ingredientes que eu coloquei aqui na nossa vasilha. E agora eu vou acrescentando farinha. A gente vai colocando até dar o ponto, tá? Vai mais ou menos quase 1 quilo de farinha. No começo você coloca assim, aos poucos, né? Vou colocar assim, olha, vou começar colocando 1 copo de farinha, um pouquinho mais, né, ó. E você vai mexendo com a colher, tá? Então você vai misturando assim devagarzinho, pra farinha não sair voando, você fica sem ela, né? E aí você vai mexendo até com a colher mesmo, até o ponto que você vê que você não consegue mexer com a colher mais. Aí você vai precisar colocar então a mão na massa, né? Amassar com a mão. Mas é gostoso, sabe? Amassar a massa de pão com muito carinho é até terapêutico, sabia? Você vai ali, amassa, amassa, amassa. Sabe como aquele pessoal que brinca de slime ou então que brinca de massinha? É a gente brincando de fazer pão. Faz bem pra gente, né? Vou colocar aqui então mais um pouquinho de farinha. Acabou essa farinha, mas eu vou abrir uma outra. E vamos aí misturando. Você vai fazendo isso até que a sua massa vire uma bola, né? Que você precise amassá-la com a mão, tá bom? Então, gente, a nossa massa tá aqui. E eu fui colocando, fui acrescentando farinha, 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 até que ela ficou essa massa que linda. Olha que massa linda, olha que massa fofa, que linda que ela tá vendo? Ela tá bem macia, bem gostosa. E eu fui colocando farinha até o momento que ela descolou da mão. Ela ainda tá um pouquinho colando assim, ó, mas também não pode ficar muito seca, né? Então deixa ela nesse ponto, ó, em que ela grude um pouquinho na tua mão mais larga, tá? Esse ponto que ela tá aqui, olha que delícia que tá essa massa, gente. Vocês vão ver que pão lindo que vai dar. Esse ponto que tá aqui agora, a gente vai deixar a nossa massa descansar por uns 30, 40 minutos, até que ela fique mais inchadinha, né? Ela vai crescer
e vai descansar. Olha que linda que ela ficou. Então agora a gente vai deixar a nossa massa descansando. E enquanto isso, deixa eu deixar a massa aqui. A gente já vai começar a mexer com o recheio. Então eu já coloquei aqui nessa vasilhinha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei tomate picadinho, cebola picadinha, eu usei aqui 2 tomates, tá? Então eu coloquei tomate, cebola picadinha, azeitona picadinha, cheiro verde picadinho, olha que misturinha linda que tá, né? Colorido, bem bonito. Coloquei um fio de azeite, uma pitadinha de sal e orégano pra temperar. Então eu já deixei pronto esse daqui que vai ser uma parte do recheio que a gente vai colocar no nosso pão italiano. Eu também separei 200 gramas de mussarela em fatias, tá? E 200 gramas de presunto em fatias também. Então o recheio do nosso pão italiano vai ser queijo, presunto e essa misturinha de tomate, cebola, azeitona, bem assim caprichada. Enquanto a massa cresce, a gente aguarda para depois a gente voltar aqui e montar o nosso pão. Gente, nossa massa já cresceu. Olha como ela tá fofa. Olha o tamanho que ficou a nossa massa. Olha isso, que coisa mais linda dessa vida, né? Então ela cresceu bastante. E aí nós vamos agora então fazer vai dar 2 pães essa receita. Nós vamos dividir essa massa em 2 partes. E aí nós vamos abrir então com o rolo. Eu já deixei aqui separado, gente, 2 assadeiras que eu vou estar usando para colocar os nossos pães no forno, tá? E eu já deixei também o meu forno previamente aquecido. Então nós vamos abrir essa massa com o rolo para montar o nosso pão italiano. Bom, então eu vou pegar aqui metade da massa, né? Deixar aqui a outra metade. E aí nós vamos então enfarinhar a nossa bancada pra gente poder começar a trabalhar com o rolo, tá? Você vai aí polvilhar um pouquinho de farinha na sua bancada para que a massa possa ser aberta, para que ela não grude, né? Então você dá assim uma ajeitadinha na sua massa, pega o seu rolo e começa a abrir a sua massa mesmo, tá? Se você achar necessário, vai colocando assim farinha para que ela não grude na sua bancada, tá bom? Então você vai abrir ela bem aberta mesmo, para que a gente possa colocar o recheio do nosso pão italiano. Tem que ficar bem fininha a massa, bem aberta, tá? E aí você vai modelando o seu pão. Eu já deixei também separadinho uma gema de ovo num potinho aqui, pra gente fazer, pincelar, né, a gema de ovo no final, pro pão ficar bem coradinho, bem amarelinho quando for pro forno, tá? Então você abre bem mesmo, ó, tá vendo que eu tô abrindo bem a massa, ó. E ela tá bem fofinha, bem fácil de manipular, viu, gente? Não tá difícil. Você vai ver que massa gostosa de trabalhar e como ela fica assim, como ela vai dar um pão bem bonito, bem gostoso mesmo, tá? Então tá aqui, nós abrimos bem a nossa massa, tá vendo que ela tá bem aberta, né, ó? A gente vai agora colocar então o recheio. A gente começa com as fatias de presunto, vai espalhando o presunto pelo seu pão, tá? Você vai colocando aí as fatias, aleatórias assim, né? Uma do lado da outra, pra ficar bem gostosinho, né? O recheio. Pode caprichar bem, tá? Porque o gostoso do pão italiano é o recheio dele, né? É gostoso a massa também, mas o recheio que é tchan, né? Tá aqui, coloquei então já o presunto, as fatias de presunto, tá bem espalhadinhas. Agora você vem colocando então as fatias de queijo mussarela, tá? Mesma coisa, ó. Você pode colocar assim por cima mesmo das fatias que você colocou o presunto, ó. Você vai distribuindo o seu queijo aí. Eu já deixei o queijo um pouquinho fora da geladeira para ele não ficar aquela dificuldade para tirar as fatias, porque senão ela fica uma grudada na outra, né?
E aqui no caso é mais fácil com fatias mesmo, para poder montar o pão italiano, tá? Então olha que lindo que vai ficando o nosso pão italiano aqui. Queijo. E agora a gente vem com o tomatinho picado com a cebola, né? As azeitonas, o cheiro verde, a cebolinha, né? Então você vai jogando assim no meio do seu pão italiano, tá? Lembrando que como vai dar 2 pães, então você divide mais ou menos no meio aí o recheio que você tem, para sobrar também para você rechear o seu outro pão, tá? Deixa mais ou menos espalhado, assim, para que todas as partes do seu pão tenham um pouquinho de tomate, azeitona, os recheinhos aí, né? Já espalhamos tudo aqui, então agora você vai começar a modelar o seu pão. Você vai puxando assim a massa, né, formando mesmo como se fosse um rocambole. E nas pontinhas você vai fechando assim, ó, pro seu recheio não sair pra fora, tá? Ó. Então você vem enrolando, vai enrolando bem, ó, sempre fechando as pontinhas do seu pão, tá vendo, ó? Olha que lindo que tá ficando, gente. Deixa eu puxar aqui a assadeira, ó, pra colocar ele na assadeira. Então, ó, terminei de enrolar, coloca na assadeira. Olha que pão lindo que fica, ó, né? E aí agora a gente vai então pincelar ele com a gema de ovo, pra quando ele estiver indo pro forno ele ficar com aquela corzinha bonita, né? De assado, assim, fica bem lindinho, tá? Olha que delícia que vai ser. E o legal é que quando você abre esse pão, ele já sai recheado, né? Dá também para fazer, fica muito gostoso, recheio de linguiça calabresa cebolada. Fica bem legal também. Dá para colocar queijo junto com a linguiça. Um dia eu volto aqui no nosso canal para fazer ele, o pão de linguiça calabresa. Fica muito gostoso. Tenho certeza que sua família vai amar essa receita. Então eu fiz aqui esse pão para você ver como que ele ficou, né? Olha, ele tá brilhante, ó, porque eu passei a gema nele, né? Vou fazer a mesma coisa com a outra metade da massa. Nós vamos ter 2 pães e aí eu vou levá-los então pro forno. Gente, tá aqui os nossos 2 pães italianos, olha que lindos, tá vendo? Deu 2 pães grandes, né? Recheados. Tô indo com eles agora pro forno e depois eu volto aqui pra te mostrar o recheio, né? Eu cortar assim um pedacinho pra você ver como ficou gostoso, como ficou fofinho, como ficou lindo o nosso pão italiano. Bom, gente, eu tirei o pão italiano do forno, olha isso, esse daqui já dá pra pegar, olha isso, que pão lindo, maravilhoso, se não ficou, né, uma coisa assim, divina, que vontade de comer isso aqui, né? Vou abrir ele pra vocês verem o recheio, vocês viram que deu 2 pães e 2 grandes, olha esse também, que coisa mais linda de pão, gente, incrível, né? E eu vou abrir ele agora pra gente ver o recheio, como ficou. Vocês vão ver que fofo. Olha, tá muito fofinho. Deve estar uma delícia. Nem vou tirar essa parte da ponta, porque geralmente o bico, né? O bico não vem muito recheio assim nele. Mas aqui, olha, eu vou tirar essa fatia pra gente ver como ficou. Olha isso, o meio dele, que lindo. Maravilhoso. Vou mostrar pra vocês, olha. Então a gente vê, né, ele enrolado, a gente vê o presunto, o queijo, o tomate, né, todo aquele trabalho que a gente fez de rechear o nosso pão italiano. Gente, essa foi a nossa receita de hoje, né, vocês viram que dá bastante. Talvez se você quiser fazer pães menores, aí você divide a massa em 4, faz 4 pães menores, né, mas aí você vai distribuir no seu recheio conforme a gente fez aqui. Espero que você tenha gostado dessa receita. E eu espero você aqui na nossa próxima receita do nosso canal, pra gente estar cozinhando juntos com muito carinho, com muito amor. Até lá!